Você não tá com a câmera ligada, não, né? Cadê o Afonso? Eu tô aqui. Eu tô. Professor Talema, a hora que quiser começar, quiser esperar mais uns 2 minutinhos para chegar mais gente aí, mas. Tá bom. Ok? Daqui uns 2 minutinhos eu aviso aí. Tá? Aí a gente começa. Tá. Professor Talema, posso fazer uma brincadeira aqui? Não vai ficar chateado comigo? Não, pode. O senhor mudou ali, não é o A na frente do DNA? A dona do casal? Tá. É, Tô sabe brincando. que... Não. Aqui, ó. Abrir. Isso é experiência própria, Venâncio. A dona do Tem que botar. casal. Isso, e a legenda embaixo Vai seria abrir, assim, não? a sogra. Vou falar sobre esse tema. Vou falar sobre esse tema tão maravilhoso, né? Que é a família. Ela não está direito. Na realidade, E aqui, ó. E aqui onde é? esse é o título do meu É aqui? livro. Aqui, É ó. o título Aqui. do meu livro É aqui? sobre casal, sobre família, né? Porque eu fiz o curso de terapeuta de família e de casal. E o É aqui. trabalho, tu tinha que fazer um trabalho depois de 2, 3 anos, né? Tinha que fazer trabalho de conclusão. O meu trabalho de conclusão foi esse, o DNA do casal. Então, eu acho que eu apresentei esse trabalho já umas 2 ou 3 vezes. E hoje vou apresentar pela 4ª vez. Se bem que é sempre legal a gente apresentar o trabalho que a gente fez, porque, em primeiro lugar, é um motivo de orgulho para nós, né? Não é uma coisa assim que eu copiei, não, uma coisa que eu produzi, que eu criei. Então, Ok, tem já esse estamos com lado. 25 pessoas. Eu vou cortar todos os microfones e depois eu abro do professor Talema e a gente vai começar então, daqui a um pouquinho, tá? Professor Talema, abra seu microfone, por favor, e pode mandar brasa que o show está em suas mãos. Professor Talema, seu microfone ainda está fechado. Professor Talema, abra seu microfone, por favor. Mateus! Professor Talema, abra seu... Tem que chamar o Matheus. Você foi chamar o Mateus. Olha que foi chamar o Mateus. Ai, esse Matheus saiu. Não tem como abrir por aí, não. Isso, professor Talema, no canto Pois é. esquerdo embaixo. O canto esquerdo Hoje eu não embaixo, estou na conseguindo. sua tela. Ah, chegou o Mateus está aí. Chegou, Matheus. Chegou o Matheus. Fala, Mateus, beleza? Vê se estão te ouvindo. Está aberto. Professor Talema. Agora estão ouvindo? Não estão. Ah, estão ouvindo. Afonso, eu quero ouvir a tua voz. Perfeitamente, professor Talema. Agora está ok. Mande brasa, por favor. Falar em família é muito importante, porque é o tema mais importante que existe na vida. Família é o tema mais importante que existe na vida.
É o grande tema da vida. Tanto é que os romances, as novelas, tudo gira em volta da família. Quem são os personagens da família? O pai, a mãe, os filhos, os netos, hoje em dia os cachorros, os gatos e o amante. Sempre tem um amante, né? Toda novela que se preze tem um adultério. Toda novela tem um adultério. Então, esse tema é muito importante. E eu vou deixar uma pergunta para vocês agora no início, para vocês refletirem. A pergunta é a seguinte: qual é o núcleo da vida familiar? Qual é? Ó, falei no cachorro, ele se manifestou aí. Qual é o núcleo da vida familiar? O que é o núcleo da vida familiar? Tá? Porque é o núcleo da célula familiar. Porque a família é uma célula da sociedade. A família é uma célula da sociedade. Mas qual é o núcleo da célula familiar? Essa aqui é a minha pergunta, tá? Para vocês refletirem. Então, vamos começar. Esse trabalho, então, como eu estava explicando, é um trabalho de conclusão do meu curso de terapeuta de família e de casal. Tá? Porque sempre me interessei por esse tema. Porque, na verdade, nós estamos falando de amor. Né? Nós estamos falando de amor, de romance. E eu, antes de começar, dedico essa apresentação para os meus queridos amigos, a dona Lourdes e o seu Walter. Que eles estão aí, ó. Né? Eles estão aí, é o único casal que está junto nessa jornada que a gente faz, abre as janelinhas do dom, todo mundo aparece sozinho. O único casal é a dona Lourdes e o seu Walter, para manter essa imagem maravilhosa. 55 anos. 55 anos. Obrigada, Talema. É verdade. Fiquei emocionada. Muito obrigada. Mas vocês são realmente fantásticos. Obrigada. Então, a família é a célula básica da sociedade. Mas a Eliane aparece seguidamente com o marido, com é José verdade. Não, mas vocês... O Evandro Cavera se faz presente também, quando dá. Mas muito obrigado. Esse é dedicado para vocês. Obrigado pelo teu carinho. Claro. Então, a teoria é o seguinte, ó, eu pesquisei e selecionei os aspectos principais que fazem um casal conviver bem. Tá? E eu cheguei à conclusão e selecionei 23 princípios mais importantes para o casamento dar certo, que denominei de o DNA do casal. Porque 23 é o número de pares de cromossomas que se unem para formar o ser humano. Porque cada espécie tem um número de pares de cromossomos. Tá? Mas a espécie humana são 23. 23 do homem e 23 da mulher, que se unem para formar um novo ser humano. E eu, então, pesquisei e cheguei à conclusão que são 23 princípios para formar e conformar um casamento feliz. São dois indivíduos que se unem, cada um com a sua herança genética, para formar uma nova estrutura, o casal, sob a condição de manter preservada a sua individualidade. Né? Isso é muito importante. É um dos pares de cromossomos. Então, vamos começar pelo primeiro par a coisa mais importante, porque a gente sempre começa com a mais importante, né? Aí depois vai diminuindo o grau de importância, mas todos são importantes. Mas o mais importante é haver amizade e afeto entre o casal. E quando eu for falando sobre esses pares,
sobre esses valores, vai servir para nós refletir sobre a nossa relação e como a gente pode melhorar a nossa relação no casamento e como a gente pode ser um casal melhor, porque essa é a proposta do dom, ser um indivíduo melhor, mas no caso é ser uma família melhor, porque a família depende do casal. Tanto é que se o casal não se relaciona bem, os filhos vão adoecer. Por isso que a terapia de família é terapia de casal. Porque se tem alguém manifestando alguma disfunção na família, tu procura a origem no relacionamento do casal. Então, a primeira coisa mais importante do relacionamento do casal é a amizade e afeto, que hoje eu chamaria de parceria. É uma parceria, né, que a gente faz com outra pessoa para construir uma família saudável. Então, esse é o elemento mais importante, a amizade. E, com o tempo, a pessoa, o nosso cônjuge, deveria passar a ser o nosso melhor amigo, a nossa principal relação, o nosso vínculo afetivo maior. O vínculo afetivo maior é o nosso cônjuge. Tá? O segundo elemento importante, fundamental no casal é a sexualidade. Porque se não fosse a sexualidade, tu casava com teu melhor amigo. Não é? Se não é para ter sexualidade, tu vai procurar um relacionamento com os teus melhores amigos, independente da atração sexual. Mas como o relacionamento do casal é um relacionamento erótico, é o amor erótico, ele tem essa característica de despertar o desejo sexual e provocar o prazer sexual e a carícia. Então, quando a gente fala em casamento, a gente tem que falar em sexualidade. Quando a sexualidade não está boa no casamento, o casamento começa a bailar, começa a desestruturar. Então, é muito importante a gente falar nisso, porque isso eu já falei numa outra palestra. O orgasmo feminino, a sexualidade feminina ainda é um tabu. Sexualidade feminina ainda é um tabu. E nós temos que abordar esse tema para desmistificá-lo e para poder dar e receber mais prazer no relacionamento a dois. Então, a amizade, o afeto e a sexualidade são os dois componentes principais do relacionamento do casal. Mas existe um terceiro elemento também fundamental, porque quando um desses três não vai bem, o casal começa a desestruturar, começa a procurar terapeuta de casal, terapia de casal. O terceiro elemento, então, é a base econômica. Um casal ele tem que ter uma base também, uma estrutura, ele tem que ter trabalho que o mantenha como uma estrutura, como uma casa. Ele tem que ter essa base econômica. A base econômica, quem casa, como é que se dizia? Quem casa, quer casa. Né? Tu tem que ter uma casa, tu tem que administrar essa casa, tu tem que ter condições de ter uma vida independente. Então, a base econômica é fundamental para a estrutura do casal e da família. Quando um casal vem na tua frente para se tratar, as primeiras coisas que tu tem que estar atento é como eles se relacionam com dinheiro e com sexo. Normalmente, os casais que se separam é porque têm divergências sobre dinheiro e não tem mais atração sexual, não tem mais desejo sexual
não tem mais relacionamento sexual. Tá? Então, a base econômica é fundamental também, para a gente entender o funcionamento da vida conjugal. Continuando, quarto elemento é a criatividade. Porque as pessoas gostam de renovação, as pessoas gostam de coisas novas, as pessoas não gostam de repetir sempre a mesma história, né? Que nem o Chico tinha aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, não é? O casal, ele precisa renovar. É essa a minha proposta aqui, a trazer esse tema para vocês, é que vocês renovem a vida do casal. Tá? Então, a criatividade ela é muito importante. Criatividade rima com novidade. Criatividade não deixa a vida do casal cair numa rotina entediante, cair numa rotina sem graça. Renova a vida do casal, faça novas coisas. Transforme a vida do casal. Próximo elemento, eu chamo de centrado na essência. Eu poderia dizer centrado em Deus, mas eu prefiro o termo essência, porque ele não exclui ninguém, né? O termo essência. Centrado na essência significa centrado no ser e não no ter. Centrado nos valores e não na aparência. E o oposto da essência é a aparência. E, às vezes, as pessoas não estão centradas na sua essência, que é o amor, né? Como mostra esse slide. É o amor. Elas estão centradas em outras coisas, né? Como aparência, status, prestígio, outros ídolos. E aí o casal desestrutura porque não tem base, não tem uma conexão profunda. O casal, para viver bem, ele tem que estar enraizado em valores, e, de preferência, em valores espirituais, que estão representados nas religiões. Tá? Então, se as pessoas não estão centradas na essência, elas vão estar desequilibradas. Porque a gente só está centrado, quando a gente diz centrado na essência, poderia também dizer assim, centrado em alfa. Tá? Por isso que eu acho que os casais que fazem, ou a pessoa que faz o dom, ele tem melhores condições de ter um casamento feliz. Então, centrado na essência é o outro par. Continuando, os elementos que fazem o DNA do casal, que fazem o casal ser forte, ser funcional, ser parceiro. Então, quando eu falo em simetria, eu estou falando em afinidades. As duas pessoas que formam o casal, eles têm que ter afinidades. São as semelhanças, principalmente os valores comuns, né? É impossível um casal conviver bem se eles não têm nada em comum. Se a única coisa que eles têm em comum é a pizza do sábado à noite, né? Não, um casal, ele tem semelhanças, as pessoas têm muitas coisas em comum. E essas coisas em comum, principalmente os valores, eles servem para fortalecer o casal. E a gente deve sempre buscar essas coisas. O que o Evandro chama de denominador comum. O Evandro chama, né? O que é o denominador comum? O que tu tem em comum com outra pessoa. Em cima disso que tu tem que trabalhar, né? E não do próximo slide, das diferenças, né? Porque todo ser humano tem
com outra pessoa, semelhanças e diferenças. Nós somos iguais e diferentes a todo mundo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que nós temos a mesma essência, nós temos uma individualidade. E essa individualidade nos diferencia. Então, as diferenças, elas podem ser antagônicas ou complementares. É muito legal quando um casal ele é diferente, mas essas diferenças que eles têm são complementares. Então, uma pessoa é mais prática, a outra é mais teórica. Uma pessoa é mais intelectual, a outra é mais de trabalho manual. Então, uma pessoa do casal é uma mão esquerda, que nem está aí, e a outra é uma mão direita. Aí o casal tem 2 braços, porque fazer um casamento de 2 mãos esquerdas ou fazer um casamento de 2 mãos direitas, fica faltando uma parte importante do casamento para estruturar uma casa, né? Fica faltando uma coisa importante. Então, é legal quando essas diferenças do casal são complementares. Só que muitas diferenças, elas podem ser antagônicas. E aí começa a dar problema. Porque uma pessoa, por exemplo, tu junta uma pessoa excessivamente crítica com outra pessoa excessivamente sensível, não vai dar coisa boa. São diferentes, mas essas diferenças não são complementares, são antagônicas. Então, a complementaridade do casal é muito importante. Assim como as semelhanças são importantes, as diferenças são importantes. E as diferenças são importantes quando elas são complementares. Quando um complementa o outro, quando um completa o outro. Tanto é que o mito da filosofia grega, o mito de Platão, é que no outro mundo, né, a alma era uma coisa só. E quando vem ao mundo, o outro lado da maçã, a alma se parte. E aí tu passa a tua vida inteira procurando a tua cara metade, né, que te complementa, que te complementa. Então, é muito importante a gente ter essa complementaridade no casamento, porque aí a gente tem uma mão esquerda e uma mão direita. E as 2 mãos servem para apoiar o casamento. Continuando, são 23 pares de cromossoma. Eu acho que eu estou agora, deixa eu ver aqui, ó, em qual que eu estou. 7º. No 7º, obrigado, Penelas. Agora, vamos continuar. Próximo, todos eles são fundamentais, tá? Vocês vão se identificar com todos, porque realmente faz parte da nossa essência, esses elementos que formam o DNA do casal. O próximo valor que constitui um casamento feliz é o conhecimento mútuo. Isto é, tu só pode amar aquilo que tu conhece. Como é que tu vai amar o que tu não conhece? Impossível, porque o conhecimento faz parte do amor. Então, se eu quero amar alguém, em primeiro lugar, eu devo conhecer. Por isso que a paixão é furada. Como é que se diz? Fogo de palha. A paixão é fogo de palha, né? Porque tu te apaixona por alguém que tu não conhece. Aí passa um tempo, tu começa a conhecer aquela pessoa, a paixão começa a diminuir, aí começa o verdadeiro relacionamento. Porque é baseado no conhecimento mútuo. Tu conhece aquela pessoa na convivência. Na convivência. E os nossos romances, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, mostram que esses casamentos baseados na paixão, todos não deram certo e normalmente terminam em tragédia. Próximo slide. Eu chamaria isso principalmente de responsabilidade. Tá, pessoal? Tem o respeito, tem a admiração, tem o comprometimento, tem a ver entre o casal, mas eu acho que a palavra mais importante é a responsabilidade. Sabe por quê?
Tu é responsável pelo teu casamento. Tu é responsável pela tua família. Essa responsabilidade é tua. Se teu casamento tá bom, a responsabilidade é tua. Se o teu casamento, se a tua família tá boa, tu é o responsável, porque nós somos os responsáveis pela nossa vida. Então, o casamento exige muita responsabilidade, porque nos faz enfrentar desafios a cada instante, a cada ciclo da vida familiar, existem novos desafios. Se tu não for uma pessoa responsável, tu destrói teu casamento rapidinho. Então, a outra palavra muito importante é respeito, né? Responsabilidade significa que tu é o responsável, mas a palavra respeito já é diferente. A palavra respeito vem da palavra respectar, isto é, olhar duas vezes. Isso é reconhecer a individualidade da outra pessoa e respeitar a individualidade da outra pessoa. Aceitar a outra pessoa como ela é. Isso também é muito importante no casamento, porque a maioria dos casamentos, as pessoas não se respeitam e não aceitam a individualidade da outra pessoa. Então, é muito importante, no casamento, respeito, a responsabilidade e a admiração. O que é admiração? É tu reconhecer as qualidades positivas da outra pessoa. E poder dizê-las. Isso significa elogiar a outra pessoa, valorizar a outra pessoa, o teu parceiro, o teu amor, precisa saber que ela é uma pessoa admirada e que tu reconhece o valor que a outra pessoa tem. Tu reconhece o valor que a outra pessoa tem. E a pessoa que sente que ela não é reconhecida, ela não vai ser feliz e o casamento já valeu. Então, é muito importante esse elemento de cultivar a admiração, respeito, responsabilidade, comprometimento dos dois lados. Dos dois lados. Continuando, perdoar. Aqui eu não usaria mais o perdoar-se. Eu usaria perdoar e pedir perdão, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em perdoar o outro e também têm dificuldade de, quando erram, pedir perdão. E se a pessoa não perdoa e não pede perdão por algum erro, ela fica presa no passado, e no passado negativo. Ela fica presa nas mágoas e no ressentimento. E isso faz com que o casamento não anda mais, porque a pessoa fica magoada, ressentida e agressiva, porque não perdoou ou não pediu perdão. E começa a culpar o outro. Ela começa a culpar o outro pelo fracasso do casamento. Também a gente deve se perdoar, né? Porque às vezes, se tu não te perdoa, tu carrega uma culpa pro resto da tua vida. E a culpa é a pior emoção que existe. Então, o perdão é fundamental no relacionamento do casal. Agora vem, para mim, um slide muito importante. Muito importante. Porque a família é um sistema. E o casal, o homem e a mulher, é um subsistema da família, né? Um subsistema. E esse subsistema, o homem e a mulher, ele deve ser preservado. O que acontece na família atual? Essas fronteiras do casal, elas não existem. Então, as pessoas, como mostra aqui o slide, as pessoas, elas assumem outros papéis de pai, de mãe, e principalmente esses dois, e de avós e avós, né? E acabam esquecendo de cuidar do relacionamento do casal. As fronteiras desse subsistema conjugal se esvaem e as pessoas perdem a unidade, o casal perde a unidade.
Então, manter o subsistema conjugal preservado significa que o casal deve continuar namorando, deve continuar renovando a sua vida de casal, conquistando novas conquistas, porque a vida feliz no casamento é uma conquista, é uma conquista. E a gente sempre pode renovar, a gente pode sempre melhorar, não só melhorar individualmente, mas melhorar na família e no casal. Então, é muito importante manter o sistema conjugal, manter o casal, o homem e a mulher, unidos, independente da família. Porque o que acontece? Quando o casal não está unido, começa a ter dificuldade, a família começa a desestruturar. Continuando, próximo slide, comunicação saudável. Existe um autor, o nome dele é Gottman, que ele me ensinou o seguinte: em 30 minutos, tu recebe um casal na tua sala, ele é um psicólogo, e tu pode saber se esse casal vai continuar junto ou se ele vai se separar. Como? Como é que a gente pode saber isso? Pelo seguinte, se tu observa que o casal tem uma comunicação violenta, se uma pessoa despreza a outra, se uma atinge a outra no âmago do seu ser com palavras impróprias, certamente esse casal não vai durar muito tempo. Então, é muito importante a gente ter uma comunicação saudável no casamento. Saber escutar, saber falar, ter um diálogo não violento, ter uma comunicação saudável. Isso é fundamental para não provocar nenhuma doença na família. Outra coisa também fundamental, que foi o velho Erich Fromm, no seu livro Arte de Amar, que me falou há mais de 50 anos atrás, significa individualidade preservada. E o casal, cada um é um, mas os dois se unem e formam uma nova entidade, formam um casal. Mas cada individualidade tem que ser preservada. Isto é, respeitar a individualidade de cada um e não querer impor ao outro o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. E o que ocorre muito na nossa sociedade é que uma pessoa é dominante, uma pessoa domina e a outra é submissa. A relação de dominação-submissão é uma relação muito comum na nossa sociedade, infelizmente. Isso é uma relação simbiótica, onde não é preservada a individualidade das pessoas. Mas, depois dos anos 70, o movimento feminista ele veio trazer esse novo empoderamento, como se diz hoje, né? Novo empoderamento da mulher. Fazer a mulher ter mais voz no casamento e fazer o homem também dividir as tarefas de casa. Individualidade preservada. Continuando, rede de apoio social. Um casamento, ele não é para tu te separar da sociedade. Ele não é para te isolar da sociedade. Ele não é para te desconectar da sociedade. Ao contrário, é para vocês dois juntos serem melhores ainda para a sociedade, porque a família é a célula da sociedade. Então, tu ter uma rede de apoio social significa que tu tem gente que tu tem relação afetiva com outras pessoas e que tu mantém essas relações afetivas e que tu não fica, tu não te isola do resto da sociedade porque agora é só a tua família que existe. Não, tem que manter essa rede de apoio social, principalmente comunitária, né? Manter a família inserida dentro da comunidade.
Quando eu falei ainda anteriormente, individualidade preservada, só vou retornar, tá? Desejo de identidade, que o ser humano, vou voltar ao slide anterior. O ser humano tem dois desejos fundamentais. O ser humano tem dois desejos fundamentais. Um é o desejo de união, que forma a família. O outro é o desejo de individualidade. Então, se a gente não preserva esse desejo, que é básico em todo ser humano, de ter a sua individualidade, ter o direito, ter a liberdade de ser ele quem ele é, o casamento não perdura. Cria conflitos, ou se perdura, cria conflitos, e os filhos é que adoecem. Então, rede de apoio social significa tu manter um vínculo com a comunidade, tu não te isolar. Próximo, resolução de problemas. O casamento é um terreno fértil para enfrentar desafios e para resolver problemas. Porque o casamento tem seus ciclos, né? O casamento, a vida conjugal tem seus ciclos. A escolha do cônjuge, o casamento, o nascimento dos primeiros filhos, os filhos crianças, os filhos adolescentes. Depois vem o ninho vazio. Antigamente tinha o ninho vazio, agora não tem mais o ninho vazio. Sabe por quê? Tem cachorro e gato no ninho. Tem cachorro e gato no ninho. Enfim, o casamento tem vários, a vida conjugal tem vários ciclos. E cada ciclo tem seus próprios desafios e a sua própria beleza. E vão surgir problemas, então a gente tem que ser um bom resolvedor de problemas. Professor Thalema, está quase terminando. Tá, o aí eu vou tempo. continuar no terceiro. Vou continuar no terceiro um pouquinho mais, tá? Não, depois a gente vai. Eu estou achando tão rica essa sua palestra. Tá. Ou a gente termina ela no terceiro módulo, ou Sim. nós fazemos 2 palestras dela. E Tá depois bom, a gente, no terceiro módulo, discute isso aqui, e depois, num outro dia, o senhor terminaria. Afonso, como sempre, tu é brilhante, Afonso. Uma ótima sugestão. Sempre tu é brilhante. Está muito rico isso daqui. Tá? Claro. Os slides que já foram feitos, eu não sei quantos, 13, 14 aspectos cromossomos, já dá muita discussão. É verdade. Então, a gente pode, Nós estamos no terceiro 15. módulo,